Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host por aqui, e o meu papel é anfitriar e conduzir boas histórias para inspirar você que nos acompanha ao redor do mundo. Antes de eu te falar quem é a nossa convidada e de trazer o tema dessa conversa, já vou dizer para você inspirar outras mulheres também. Pega o link desse episódio, copia aí e manda para amiga, para mãe, para tia, para as colegas, que eu tenho certeza que a história de hoje vai ser inspiradora e você pode ser transformada através da vida de outra mulher. Hoje a minha convidada é alguém muito especial para mim, que eu já conheço há bastante tempo, que está no Mulheres UOL há algum tempinho. Para quem não sabe, Mulheres UOL, além de podcast aqui que vocês assistem, também é uma comunidade de mulheres, de empreendedoras, e há anos, desde 2022, quando o podcast nasceu, nós caminhamos juntas com outras mulheres que em muitas mãos formaram o que vocês veem e acompanham hoje aqui no Instagram, na nossa comunidade, que acabou se tornando aí um grande laboratório de mulheres. Eu tô hoje com a Grazi Santos. Ela tem bastante coisa nesse currículo, gente, é chique o negócio, mas eu vou resumir aqui para vocês, porque ela é psicóloga, consteladora sistêmica, pós-graduada em gestão de pessoas por competências, em neurociência e psicologia positiva para o desenvolvimento humano. Ela é especialista em análise de perfil comportamental, ela tem mais de 10 anos na área de desenvolvimento humano e organizacional, e hoje ela vai contar pra gente um pouco dessa história e como a vida dela deu um giro no último 1 ano e meio, mais ou menos. Grazi, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Olá, Jaque. Quero primeiro agradecer a oportunidade, o convite. E também estou muito feliz de estar aqui. Podcast que eu também já fui host há anos atrás. É verdade. E vi a comunidade nascer, né? Participei no início. Então, estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder agora compartilhar um pouco da minha história também. Perfeito, Grazi. Grazi, diante desse currículo aqui gigante, né? Quando a gente se conheceu, você ainda trabalhava de outra forma. Hoje você empreende 100%. E a gente estava conversando nos bastidores e a Grazi me contou que nesse último 1 ano e meio, a vida dela teve muitas mudanças. Muitas coisas que realmente transformaram, desafios que você passou. E ela vai falar hoje, pela primeira vez, assim, abertamente, sobre esse processo. E acho que é um assunto muito importante para que a gente possa alertar e inspirar outras mulheres que vão nos assistir hoje. Então, eu queria que você pudesse já fazer agora uma linha do tempo aí com a gente, compartilhar como que foi essa mudança, todo esse processo que aconteceu com você. Uau, sim, é a primeira vez que eu vou falar, mas quando tu me enviou esse convite, eu pensei assim, eu acredito que agora é a hora, que agora estou no momento de compartilhar isso, porque tantas pessoas podem, né, já que passar por situações semelhantes e muitas vezes, assim, ter preconceito, às vezes achar assim, o que está acontecendo comigo. Então, Ficar em negação, né? Em negação. Eu tive negação por ser psicóloga, então as pessoas já vão compreender do que eu estou falando. Ano retrasado, agora eu preciso me atualizar porque o ano já começou, né? Em maio, mais ou menos, de 2023, eu comecei a perceber que algo nas minhas emoções não ia bem. Como psicóloga, imediatamente eu pensei assim, estou entrando num quadro aí de ansiedade que não tá legal. Muito ocasionado por conta de muito trabalho. Trabalhava numa empresa muito grande, que é uma empresa maravilhosa, mas os desafios eram tremendos. E depois daquele cenário de pandemia e tudo mais, eu comecei a perceber que algo não estava bem. E eu já vinha em acompanhamento médico e psicológico. Olha só, eu já vinha. Por quê? Porque eu sempre tive uma carga de trabalho um pouco alta e tudo mais. Então, eu já vinha em acompanhamento para cuidar de mim. Eu já sabia que isso era importante, Eu né? já sabia que isso era importante. Então, em maio, eu peguei e falei assim, eu vou tirar umas férias. Primeira coisa que a gente faz quando a gente acha que não tá bem. É verdade. Tira férias, que quando tu voltar Dá uma vai desopilada. Tá bem. Quando voltar vai tá bem. E eu comprei uma viagem pro exterior, fiz uma viagem pro Chile sozinha, me desafiei. Sério? Foi a experiência, assim, uma das mais fantásticas da minha vida. Só que quando eu voltei, já que em menos de uma semana, eu estava me sentindo pior do que antes. Nossa. Deu ali mais ou menos um mês, a empresa me apresentou um novo desafio para somar o que eu já fazia. E a carga de trabalho ia ficar muito mais alta. E não tinha outra pessoa. E na hora, sabe quando dentro de ti algo diz assim, não, mas eu aceitei, né? A gente também quer entregar o nosso melhor. Sim. Muitas pessoas passam isso e nós mulheres, nós temos essa coisa de fazer, né, bem feito e tal. E eu entrei nisso. Só que quando eu entrei,
eu vi que a minha corda, eu percebi que a minha corda já estava esticada, minha corda emocional, ela já estava esticada, Jaque. Uhum. E aí eu comecei a ter sintomas físicos. Entendi. Então eu acordava às vezes meio mal, ia fazer uma atividade, dava uma travadinha, mas eu achava que eu ia conseguir resolver sozinha, porque eu vinha em acompanhamento, eu vinha me policiando, eu vinha fazendo atividades fora do meu horário, coisas que eu gosto na natureza. Ou seja, eu quero dizer para as pessoas que nem sempre é pela falta de conhecimento que você chega em determinada situação. Sim, mesmo você praticando aquilo que tu já sabia, tendo momentos para ti, viajou, tirou férias, mesmo assim Tudo. pode acontecer. Só que eu vivia num ambiente, eu não mudei o ambiente onde eu passava o dia inteiro. Uhum. Só que daí algo extraordinário começou a acontecer. Eu comecei a participar de alguns eventos de empreendedorismo, palestras, essas coisas. E eu fui numa primeira palestra, acho que era mais ou menos julho ou agosto. E a palestrante falou em Deus. E quando ela falou Deus, sabe quando aquilo toca no teu coração de um lugar diferente? Eu falei, nossa, Deus, acho que eu preciso mais disso para minha vida. Uhum. E aí começou a se tornar algo muito estranho, porque todo lugar que eu ia, alguém me falava em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, Sim. mas de ouvir falar, Não tinha um relacionamento Não. profundo e íntimo eu com não sabia. Se tu me falasse há 1 ano e meio atrás que Deus fala com você, eu ia dizer que tá doida. ele. Como é que fala? Como assim? Como? De que jeito? Aham. Sabe? Então eu tinha muitos preconceitos. Igreja, nunca que eu vou numa igreja, jamais eu era essa pessoa. E todo lugar que eu ia, alguém falava em Deus. E os meus sintomas começaram a piorar a tal ponto que eu comecei a passar mal dentro das reuniões. Só que ninguém sabia, porque eu percebia que eu ia começar a passar mal, muita taquicardia, Nossa. ansiedade, eu ia pro banheiro. E só voltava quando tava bem. Já tava, quando já tinha se acalmado. Isso, aí de manhã eu acordava passando mal. Passava mal em casa um tempo, depois eu ia. E você já tinha consciência de que isso era Tinha. ansiedade, exaustão, Isso. enfim? Aí eu comecei a entender, estou com burnout. Porque era fora da minha capacidade de gerenciamento. Eu vinha gerenciando. Mas Tinha tava médicos além me disso. acompanhando. Mas era além, porque não tinha como eu dar conta de tudo que eu estava fazendo. Uhum. O ambiente, ele estava me proporcionando isso também, né? Então, às vezes, a gente precisa sair daquele ambiente que está sendo O causador, ruim. de certa forma, né? Pra isso. E às vezes não quer dizer que a empresa é ruim, que o local é ruim. Não. Mas às vezes o momento que tu tá vivendo ali, Exatamente. sabe? E aí, num desses eventos, eu encontrei uma moça. Basicamente, ela meio que surgiu na minha frente, apareceu com um sorrisão. Ah, você quer me visitar lá na minha loja? Tem um showroom aqui, marca um horário. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou marcar um horário para ir no showroom? Quanto que não custa cada peça que ela vende lá? Uhum. Não posso ir. Só que algo me chamou. E eu marquei e eu fui. Resumindo, gente, eu fiquei 3 horas, não vi nada do que ela vendia na loja. Ela vendia louças na época. Eu não vi nenhuma louça. Ela só me falou em Deus. Nossa. E ela falou da mudança de vida dela e ela falava tão apaixonadamente que eu falei, eu quero esse Deus pra mim, eu quero Jesus da minha amiga. Aham. E aquilo começou a me tocar muito forte. Mas de um jeito que eu não tenho uma explicação racional pra dizer pras pessoas. Naturalmente não tem explicação, né? Não tem. E aí ela me convidou pra ir no grupo de oração. Lá na Pedra Branca. E eu fui. Só que quando eu comecei, já era outubro, houve um momento, assim, mais crítico, que foi o momento que eu precisei admitir que eu não dava mais conta de fazer o meu trabalho, que eu estava incapacitada, já que é muito difícil você admitir que você está incapaz. Uhum. Eu chorei muito, foi muito difícil. Quero que as pessoas saibam, assim, que tá tudo bem se às vezes você tem que admitir que não dá conta, porque eu tava segurando, assim, é como se a corda estivesse cortando as minhas mãos. Nossa. E eu queria manter, porque o sonho da minha vida era aquele trabalho. E eu me dediquei pra entrar. Como é que agora eu vou dizer que eu não sou mais capaz de fazer esse trabalho? Sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas. Só que eu tive que escolher. Ou é isso, ou vai me dar um treco irreversível. Claro. Porque eu vinha passando muito mal. E eu tomei essa decisão. Foi muito
muito dolorosa. Então, quando eu entrei lá no grupo de oração que essa minha amiga, que hoje é minha amiga, me convidou, eu tava assim, em cacos. Então, eu estava sozinha, em casa, nenhum familiar meu mora aqui, sem conseguir trabalhar. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. E aí, para quem acredita, é nessa hora que aí Deus fala, agora eu vou trabalhar. Exatamente. Agora eu vou fazer o que eu preciso fazer e tu não deixava. Exatamente. E isso começou a acontecer. Eu comecei a ler a Bíblia. Nunca tinha lido. Não sabia de uma palavra que estava escrita. Ouvi Deus falar comigo pela primeira vez lendo a palavra. Exato. E foi a coisa mais... A gente às vezes fica achando que é algo muito assim mirabolante, né? Como que Deus fala com a gente? Como assim você escuta, não sei o quê. E o primeiro passo para você ter um relacionamento com Deus e ouvir o que Ele quer dizer para você, Ele já fez o grande favor, que Ele é maravilhoso, de nos deixar um manual de escrito vida. de vida. E Ele fala através dessas palavras. A Bíblia, ela também diz nela mesma, né, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é como uma espada, né, de 2 gumes. Então, ela penetra o nosso coração. Ela nos divide. E ter a experiência de ouvir Deus falar com a gente, o primeiro passo é esse. É conhecendo a palavra. E quando você falou antes, só um adendo, quando você falou que a sua amiga falou do testemunho dela e você ficou assim, nossa, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu escutei uma vez, não lembro quem disse, mas uma pessoa falou que Jesus, quando bem apresentado, ele é irresistível. E acredito muito nisso. Nossa, nunca ouvi falar nisso. As e ele pessoas vendem, às vezes, vendem a imagem de Jesus de um jeito que não é o correto. Às vezes a gente ouve falar de outras formas que não é o correto. Provavelmente, talvez você já foi machucado você que está nos assistindo, já foi machucado pela religião, pelas pessoas, por líderes. Mas Jesus, ele nunca nos machuca. E Jesus, quando bem apresentado, ele é irresistível. Foi isso que aconteceu com você. Foi exatamente isso. E eu comecei a entender que eu conhecia Deus de ouvir falar e não por me relacionar. Então eu penso assim, se eu conheço meu pai e minha mãe é porque eu me relaciono com eles todos os dias. Certeza. Se eu não me relacionar com Deus todos os dias, como que eu vou conhecer? E aí, já que a minha vida começou a ser igual uma cebola, cada casquinha foi caindo as camadas. Foi caindo. Esse processo é muito doloroso. Então eu falo, antes de ficar bom, piora. Você entra num deserto que parece que não tem fim, mas eu falo, Deus permite com que você entre no deserto para ficar sós com você. Para te tirar do tumulto da multidão. Da distração, onde você não ouve o que você realmente tem que ouvir. E aí, então, isso era outubro de 2023. Eu lembro que em dezembro eu tava um dia muito chateada, Jaque, dirigindo. Orando e dirigindo, dizendo assim, Senhor, o Senhor me deu tanta inteligência, o Senhor me deu tanto estudo, eu sei tantas coisas, eu amo tanto o que eu faço. O Senhor não me fez pra agora eu não saber nem o que eu vou mais fazer da minha vida, né? Pra ficar nessa crise existencial. Pra ficar nessa crise, porque eu não conseguia retornar ao trabalho. Sim. E aí, naquela hora, dirigindo no meu carro, eu fiz essa oração tão sincera. Assim, Senhor, mas eu fiz não reivindicando, fiz assim, fala pra mim. Desabafando, né? Desabafando. Conversando com teu pai. Exato, como se ele estivesse assim, ó, no banco do carona. E ele estava, eu acredito. Exato. E eu assim, fala pra mim o que eu vou fazer agora, porque eu quero fazer alguma coisa. E aquele momento eu ouvi. E ele falou assim pra mim, descansa bem este ano, que ano que vem tu vai trabalhar muito. Eita. Em janeiro, dia 8 de janeiro de 2024, uma empresa me chamou. E ali a minha jornada empreendedora começou. Eu pensei, a empresa que te chamou ainda. Uma empresa me chamou. E eu pensei, se eu tenho um cliente, eu posso ter mais. Exato. E aí eu falei, Senhor, se tu for comigo, eu vou. Porque sozinha eu já tentei fazer tanta coisa pela força do meu braço. E olha onde eu fui parar. Fiquei doente, foi tudo tão difícil. O Senhor vai comigo, eu vou. É desafiador. É dar o passo pra Deus botar o chão. Tem horas que eu hesito ainda, já que eu vou contar uma história real aqui pra vocês, gente. Sim. Tem hora que eu hesito, tem hora que eu não sei que passo dar. E ali eu vou e eu compartilho com ele. E aí, nesse 1 ano e meio, então, eu deixei de ser CLT. Eu virei empreendedora. E eu conheci Jesus, um pai maravilhoso. De verdade. Eu tive a experiência que eu não acreditava que existia. De um encontro com Jesus, de você encontrar Jesus. É a coisa mais impactante que uma pessoa pode viver. Transformador, né? Eu tive esse encontro, foi na minha casa, no meu quarto.
E outra hora eu posso contar isso, porque só isso vai um Só podcast isso inteiro. E imagino. virei empreendedora. E hoje consigo cuidar da minha vida fazendo outras coisas nos meus horários, cuidando mais da minha saúde. E hoje eu vejo o quão desconectada eu era. Sim. Eu não estou aqui pregando para as pessoas a mensagem de que elas têm que sair do trabalho delas ou do Sim. CLT para elas terem uma vida conectada. A questão é, não deixa chegar no ponto que eu permiti chegar. Sim. Eu achava que eu sabia muitas coisas, porque sempre fui muito estudada, muito isso, muito aquilo. Eu achava que eu conhecia Deus. Eu achava que, quando alguém falava pra mim assim, ó, Jaque, se tu falasse pra mim assim, Grazi, no tempo de Deus vai dar certo. Tudo no seu tempo. Eu ficava brava. O tempo é o que faço, eu dizia. Eu que sei olha, o tempo. Eu fico imaginando Deus me olhando assim, lá de cima, oh, sabe de nada, querida, inocente. você não sabe nada. Eu dizia, não, minha mãe falava isso, minha filha, você precisa esperar o tempo das coisas. Mãe, o tempo é o que faço. Eu vou lá, vou colocar minha mão e eu vou resolver. Eu era assim. Então, não estou aqui dizendo para as pessoas que não precisam ficar nos seus trabalhos, sair dos seus trabalhos, não. Mas vocês podem colocar significado na vida hoje. Sim. E hábitos, Jaque. Adquirir hábitos que fazem você ter uma vida com mais sentido. Ainda quando eu era CLT, ainda quando eu estava naquele pânico todo, no burnout, ainda naquela época, eu senti no meu coração, veio uma coisa assim que eu não sei também explicar, de eu comprar um livrinho devocional. Porque eu não sabia orar. Eu achava que eu sabia. Então eu pensei, eu vou comprar o livro devocional para me ajudar. E ele é ótimo, é maravilhoso, né? Sim. E aí era muito simples, porque aí eu tomava meu café da manhã, conversava ali com Deus e lia. E cada palavra que eu lia, eu falava, isso é para mim hoje? E te direcionava, eu vou te dizer, eu nunca mais perdi o hábito de primeiro começar o dia cuidando da espiritualidade, estando com Deus, conversando com Ele, pedindo a direção dele. E depois eu sigo resto do dia. Todas as outras coisas. Aqui na comunidade a gente trabalha 3 pilares, né? Que é Deus, saúde e negócios. E é nessa ordem. Porque a Pamela ainda sempre fala, ano passado no nosso evento presencial Seja CEO, o nome da palestra dela foi Primeiro que vem primeiro. A gente sempre fala isso. Então, quando a gente trabalha com as mulheres na comunidade, a gente sempre fala que seria muito fácil, de verdade, para nós, para todas as mentoras que estão no Mulheres UOL hoje, falar sobre negócios. A Pamela, principalmente, que é a idealizadora desse movimento, que tem muita experiência. Falar sobre negócios, sobre vendas, sobre organização, sobre metas, sobre planejamento. E poderia ser só disso que a nossa comunidade vivesse. E até os podcasts. Mas não tem sentido se a gente não vai primeiro na fonte, se a gente não alimenta primeiro o nosso relacionamento com Deus. E no final do ano eu estava escutando uma mensagem sobre a gente fazer planos para o próximo ano, né? E sempre estar ali planejando. E é muito importante, de fato, a gente ter essa visão, a gente projetar os nossos passos. Mas tem um detalhe que você fez no carro, por exemplo, na tua história, que faz toda a diferença. Que é a gente consultar aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que já está... Quando o pastor André Fernandes foi quem falou isso, ele falou mais ou menos assim, ao invés de eu tentar ficar tentando prever o meu futuro, não é melhor eu consultar quem já está lá? Deus já está no nosso futuro. Então, quando a gente consulta ele antes de tomar qualquer decisão, eu passei recentemente isso com meu esposo. A gente estava com um projeto de fazer algo grande esse ano, que nós vamos fazer, mas a gente estava com uma data que não estava trazendo paz para o nosso coração. Uma data que estava meio que tipo assim, vamos fazer agora e vai ser meio agora e vamos, e confuso. E sabe quando não tem paz? E a Bíblia diz, né, que seja a paz o árbitro do vosso coração. Quando a gente tem paz, ou seja, quando eu não fico questionando, duvidando, perguntando, quando eu simplesmente sei, beleza, eu preciso estar aqui, eu vou fazer isso, é porque o Espírito Santo está nos dando confirmação. Mas quando a gente não tem paz e fica muito, né, escuro, fica muito turva a nossa visão e a gente fica ansiosa pensando que vai dar, é porque não tem paz naquilo. Então a gente orou mais um pouco e a gente entendeu como? Através da palavra, como você falou, através de ministrações que a gente ouviu, através dos cultos que a gente foi, a gente entendeu claramente uma mensagem de Deus para nós dizendo, calma, não é o momento, não é o tempo, não é o meu tempo agora para você. E por vezes, como você falou, muito difícil. Porque o nosso ego, o nosso humano, o nosso lado humano, ele quer as coisas para ontem. Você quer, principalmente quando é algo grandioso para você. Você quer aquilo.
E aí é difícil pra você olhar e dizer, poxa, vamos segurar mais um pouco, não vai dar então? Não vai rolar? Mas quando a gente entende que Deus que já tá no nosso futuro e Ele sabe de tudo, Sim. e Ele nos livra, e Ele nos guarda, Ele nos direciona para outras coisas, começa a acontecer. Isso que você falou, descansa bem esse ano que Deus falou com você. Descansa bem esse ano porque ano que vem você vai trabalhar. É exatamente isso. Você precisava daquele tempo. E foi 2024, gente, eu entrei numa máquina de lavar, eu falo, e só saí quando o ano acabou. Um ano intenso de aprendizado, porque empreender era algo completamente novo. Ainda estou aprendendo, minha empresa está completando um ano agora, né? Então, ainda estou aprendendo. E É uma jornada contínua, né? Porque eu também, eu empreendo desde 2023. Eu conheci o Mulheres UOL, eu era CLT. E depois eu saí desse modelo em março de 2023. Vai fazer 2 anos. Ainda é muito desafiador. É o tempo todo você descobrindo e se reinventando e aprendendo. Coisas que antes você não precisava fazer. Eu não precisava vender o meu trabalho antes, eu já estava contratada. Eu só precisava executar. E então, vender, falar sobre o que você faz para as pessoas, né? Então, tudo é um aprendizado, mas uma coisa muito importante, sabe, já que às vezes as coisas difíceis estão acontecendo na nossa vida e a gente acha assim, mas tem gente que eu já ouvi pessoas falando, mas que Deus é esse que permite com que eu passe por esse tipo de coisa e tô numa onda de coisas ruins, né? A gente ouve isso. E eu vou dizer que calma, porque existe um propósito que nós não enxergamos, mas ele existe. Hoje, quando eu olho para trás, eu tava vindo hoje de manhã eu lembrei de algo, olha só como as coisas são providenciais, né? Eu lembrei que quando eu entrei nessa empresa que eu estava, há 6 anos e pouco atrás, quando eu entrei nela, eu falei uma frase, e eu lembrei dela hoje. Eu falei assim, aqui é a última empresa que eu trabalho CLT, depois eu vou trabalhar para mim mesma. Sério? Quando eu entrei... Tu profetizou isso? Eu falei isso, só que eu esqueci. Mas já tava lá, né? Eu esqueci. Já tinha falado. Se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse tido um burnout... Tu teria continuado ali. Eu teria continuado. Então, eu empreendi do jeito não planejado, do jeito talvez menos fácil. Não tão saudável, né? Não tão saudável, mas Deus conhece seus filhos. E se não fosse assim, se eu não tivesse tido esse empurrão, talvez eu nunca teria feito. Então eu entendo que se isso aconteceu, foi para me trazer algo maior. Com certeza. Então, às vezes, naquele momento, fala, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo, Deus? Né? A gente fala assim. A gente acha que é o fim do mundo. É o fim do mundo. E ainda hoje, às vezes, a gente passa por coisas novas. Fala, mas por que isso agora? O que eu faço? Às vezes, as portas se fecham em alguns momentos, né? É verdade. Fica ali, agora, o que eu faço? Mas aí eu lembro de onde eu saí. E eu quero trazer essa mensagem também. Lembra sempre dos lugares difíceis onde Deus te tirou, porque Ele vai tirar de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo, só que às vezes é uma coisa que eu gosto, sabe, de falar, já que a parte de Deus tu não pode fazer, mas a tua parte Ele não faz. Exatamente. A tua parte é você que tem que fazer. E então eu acabo acalmando o coração nesse sentido. E hoje, antes de vir pra cá também, eu falei assim, Senhor, fala através de mim aquilo que tu quer falar. Porque é a primeira vez que eu vou no podcast e eu falo abertamente de Deus. Primeira vez que eu conto do burnout. Primeira vez que eu não venho aqui só pra falar do que eu faço. Que eu faço desenvolvimento nas empresas, que eu sou apaixonada por isso. Eu falo assim, não, eu quero falar da minha vida. Porque talvez outras pessoas estejam passando por isso. Talvez alguém que vai nos assistir, né, já que está com uma decisão difícil pra tomar, está sofrendo diante de uma circunstância que parece que não tem solução. É verdade. E não sabe pra quem recorrer. Não sabe pra quem recorrer. Fala assim, ó, para de idolatrar pessoas. Exatamente. Eu fiz isso, Jaque. Não, eu vou na psicóloga tal, que é ela que tem a técnica que vai me ajudar. E eu sou psicóloga. E eu tô falando isso que não tem problema nenhum de você ir. Você deve ir. Você tem que fazer sua parte. Você tem que ir na academia, senão você não ganha músculo. Você tem que fazer. Tem que ir atrás. Mas não esqueça que você tem uma fonte infinita que você tem que recorrer. E que tá a uma oração de distância, né? A uma oração de distância, exatamente. Sabe que isso que você falou sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? A Bíblia diz isso. E eu tava estudando Mateus, o livro de Mateus, Evangelho, há um tempo atrás. E eu até tava lendo assim, eu lia na cama e eu chamava o meu marido indignado, dizendo, meu Deus, como que isso aconteceu?
presta atenção. Pra gente finalizar aqui, que a gente já tá indo pro final. Eu tava lendo a história da multiplicação dos pães e peixes. E daí tá lá, pra quem não conhece essa história, Jesus tá lá pregando, os discípulos estão juntos, tem uma multidão, mais de 10 mil pessoas, porque na época não tinha Instagram, né? Não tinha podcast, então Jesus ele ia, reunia toda aquela galera pra falar, pra trazer os ensinamentos, pra exortar aquele povo, pra pedir pra que se arrependessem e mudassem os seus caminhos. E né, numa dessas mensagens, tinha muita gente ali, já tava um dia inteiro com Jesus. E aí um dos os discípulos, acho que Pedro, falou assim: ah, essa galera tá com fome. E agora, vamos dispensar eles, manda eles embora para eles comerem. E aí Jesus falou assim: providenciem vocês algo para eles comerem. E Pedro fala: mas como? É muita gente, tem mais de 10 mil pessoas aqui. E tudo que a gente tem, aí veio, né, um menininho que tinha ali um cesto com 5 pães e 2 peixes. E aí, no fim, Jesus agradeceu, levantou aquilo para o céu, agradeceu e multiplicou a ponto de que todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos cheios. Beleza, primeiro o milagre ali da multiplicação. Ótimo. Uns capítulos depois, a história se repete. De novo, Jesus estava com uma multidão pregando. De novo, Pedro ou os outros discípulos, não lembro, se preocuparam e falaram: esse povo está com fome, dispensa eles para que eles vão embora. E de novo, Jesus, que eu penso que com certeza é a paciência, né? Era naquela época a paciência em pessoa, em carne, falou assim: arranjem vocês algo para eles comerem. E de novo eles falam: como que nós vamos alimentar essa multidão se nós não temos nada? Como? Nós só temos alguns pães. Então, e eu li aquilo e falei: meu Deus, há alguns capítulos atrás, e a gente não tem muita noção de tempo, mas alguns capítulos atrás, ou seja, não era muito tempo atrás, Jesus já tinha feito. Como que agora eles estão questionando como que vai ser feito se eles já sabem Como que se Jesus pode tivesse fazer? esquecido, Como né? se tivesse esquecido. E aí Deus falou no meu coração: assim você é, às vezes, Jaque. Você é assim às vezes, você esquece do que eu já fiz por você. Você passa por situações semelhantes e que no primeiro momento eu resolvo, no segundo momento eu resolvo, na terceira vez você tá me perguntando de novo, desesperado, o que vai acontecer? Isso. Como se eu não tivesse condições de te ajudar de novo, como se você não soubesse o que eu já fiz por você. Uhum. Então, isso que você falou é perfeitamente, cabe nessa história. Os discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus também esqueciam. Também, às vezes, se sentiam inseguros diante dos desafios, diante do mar, diante da tempestade. Tantas histórias, se você for para a Bíblia, você vai ter tantas histórias sobre isso, que mesmo caminhando lado a lado com Jesus, eles duvidavam, eles tinham medo. E isso é normal, é natural nosso. Mas quando a gente Sim. começa a olhar, voltar os nossos olhos para Jesus e lembrar, como você falou, ele já resolveu isso, ele já fez esse milagre, ele já me deu orientação, ele já me deu provisão, ele já me trouxe clientes, ele já me trouxe ideias, ele já me apresentou pessoas, ele vai fazer de novo. Então lembre que é para ele que você tem que recorrer, você não precisa ficar desesperada. Com ele, olhando para ele, você vai achar as respostas. E aquilo, né, Jaque, que para nós, porque a nossa visão é limitada. Muito. A gente acha que a gente sabe tudo, mas é extremamente Sabe de limitada. nada, inocente. Aquilo que para nós é o fim. Uhum. É só um novo começo. E eu falo isso Amém. primeiro para mim, porque eu era a pessoa que tudo era o fim do mundo para mim. Nossa, o que vai ser de mim sem esse trabalho? O que vai ser de mim sem tal coisa? O que vai ser de mim? Assim, Tudo era um drama, né? Tipo, meu minha Deus. vida vai acabar. Eu também era assim. A minha vida vai acabar. E aí, tu começa a entender uma coisa que ainda é um treino pra mim, que é: para de querer controlar tudo. E nós, mulheres, temos muito essa característica. Tudo tem que estar debaixo da nossa batuta. Sim. Tudo a gente tem que saber a hora disso, a hora daquilo, a hora daquilo outro. Temos essa E pretensão. não tem como a gente fazer queda de braço com Deus. Não tem como a gente dizer para o dono do tempo qual é o tempo que a gente quer. É muita audácia, né? Mas a gente faz. A gente faz. Ai, o que vai ser da minha vida agora? Porque gente agora acha que acabou sabe a minha alguma coisa. vida. Eu tinha isso, né? Então, essa questão de confiar mais e se desgastar Entregar o controle, menos. né, pra ele, né? É. Grazi, a gente já tá indo pro final. Eu queria saber Já, se que você. ligeiro, Já passa muito gente. rápido. Eu queria que você deixasse uma última mensagem. Você já trouxe muitas inspirações, mas se você pudesse deixar uma última mensagem para essa mulher que está nos assistindo, que talvez passou por isso, ou que talvez está nesse processo de cura, de encontro com Deus, traz aí do teu coração uma última mensagem para quem está nos assistindo. Tá certo. Bom, tem mulheres variadas que nos assistem aqui, que talvez está em casa cuidando dos filhos, que talvez tem os seus negócios, que talvez está na empresa, né? E a mensagem que eu quero deixar é baseada naquilo que a gente falou hoje, assim. A gente quer fazer tudo sozinha, né, Jaque? É. Então, assim, confia que tu tem
uma fonte infinita, confia que tu tem um pai maior. Compartilha os teus planos com aquele que já escreveu o teu nome no livro da vida antes dos teus dias existirem. Amém. Sabe? Compartilha com ele. E às vezes ele vai ficar em silêncio. E hoje eu entendo, eu não sabia lidar com o silêncio de Deus, e eu ficava, Senhor, o Senhor não me ama mais. Eu tenho certeza que o Senhor não me ama mais, porque o Senhor está em silêncio. E se ele estiver em silêncio, espera. É porque ele tá trabalhando. É porque tá trabalhando. Já diria Cassiane, o sinal é amarelo, né? Não é sinal verde ainda. E também essa mensagem, se alguém tá cansada, sobrecarregada, se está entrando num quadro parecido com o que eu entrei, vive o que precisa viver. Talvez você tenha momentos que você vai chorar, talvez tenha momentos que você vai passar pela dificuldade da dor dessa decisão. Você vai viver o teu processo, mas se tu tá passando por isso, entenda que tu não tá sozinha. Outras pessoas também, né, já passaram por isso, e que cada uma superou do seu jeito, mas além de todo o acompanhamento que você precisa buscar, que você precisa ter, eu fiz isso também. Mas você também precisa desenvolver o lado espiritual. Acho que mas não só falar de Deus. Acho que o nosso objetivo hoje aqui, e o meu também, é dizer assim, nós somos seres espirituais. E a gente confunde isso com milhares de coisas. A gente confunde com religiosidade, a gente confunde com tudo quanto é coisa. Com rituais, sendo com que tudo. É só tu pode ser sentadinha, ou não precisa ser de qualquer joelho, lugar. E dizer assim, Pai, tu é meu Criador. O que eu faço aqui? Me ajuda. Preciso de ti. Preciso de ti. Minha vida não é nada sem ti. Porque se tu fizer assim e não quiser que eu esteja mais aqui, eu não estou. Verdade, se ele fizer isso aqui, ó. Então, se alguém estiver passando por algo parecido, né? Às vezes, eu participo de grupos de mulheres. Às vezes tem situações difíceis nos casamentos. Sim. Tem tantas situações com os filhos. Nossa, tantas coisas. Para de carregar o peso sozinha. Eu sempre falo, sabe? Entrega para quem pode te ajudar. Claro que tem as pessoas aqui no mundo material, mas procura também o teu pai maior. Sim. Porque ele vai trazer respostas que antes tu não estava conseguindo enxergar. Nós somos seres espirituais num corpo físico. E às vezes a gente esquece, a gente acha que a gente é um corpo físico que dentro tem um espírito. É o contrário. Não, nós somos seres espirituais. Na própria Bíblia diz que primeiro nós fomos criados na eternidade. Exatamente. E depois a gente ganhou esse corpinho bonito aqui. É verdade. Né? Então, cuida disso, que eu acho que é um bom caminho. Hoje, a minha prioridade é a mesma que tu falou, Jaque. É Deus, saúde e depois os negócios. Porque se eu tiver as duas primeiras coisas... O resto tá... Especialmente a primeira. Tá garantido. Mas o resto eu faço. Sim. Então, a minha dependência... E eu falo isso pra você. A nossa dependência não está no dinheiro do nosso salário. A nossa dependência não está numa pessoa que vai nos curar e nos salvar. A nossa dependência antes precisa estar em Deus. Perfeito, amém. Grazi, a gente falou sobre todo esse teu processo, mas para finalizar, deixa o teu @ do Instagram aí pra gente, brevemente, sobre o que tu faz, como que tu auxilia as empresas, traz para nós esse resuminho pra gente finalizar e o pessoal te conhecer e poder te achar lá no Instagram. Perfeito, meu @ é Graziana, com Z, Graziana Santos, _. E lá eu publico conteúdo sobre desenvolvimento de liderança, que é a minha paixão, é desenvolver comportamento nas pessoas, nas empresas. Então eu dou treinamento hoje nas empresas para líderes e para equipes. E posso te garantir que depois de toda essa mudança de vida, os meus treinamentos hoje são outros também. Eu ia dizer, provavelmente. Até porque Jesus foi o maior líder da história, né? A gente aprende muito com ele. Quando eu tô lendo lá a palavra, isso aqui é sobre liderança. Isso aqui é sobre liderança. Check. Então, hoje dou treinamento para líderes e equipes. Para quê? Porque com os comportamentos mais ajustados, com as posturas adequadas, é possível ter um ambiente mais saudável, mais leve, mais produtivo. Então, com esse propósito, é isso que eu faço hoje. Obrigada, Grazi. Obrigada pela tua participação, por ter contado em primeira mão para nós teu testemunho, aberto o teu coração. Mas agora tá leve, né? Foi. Até porque Deus faz em nós para que através de nós outras vidas sejam alcançadas. E com certeza, pode ter certeza que o teu testemunho
vai impactar outras vidas também. Que Deus continue te abençoando, te prosperando. Amém. Que você fique cada vez mais conectada com Ele, colhendo aí de tudo que Ele tem pra tua vida, porque Ele sempre tem planos melhores do que os nossos, né? É verdade. E você que nos acompanhou até aqui, eu falei que ia ser uma história inspiradora, então se você ainda não compartilhou esse episódio, pega o link, compartilha com alguém. E se esse episódio tocou você, comenta aqui embaixo também qual foi a parte que mais mexeu aí dentro. E esteja conosco que em breve teremos mais episódios do Mulheres UOL e a gente se vê.